Algumas máquinas são impressionantes pelo tamanho, outras pela força, mas existem aquelas que parecem ter sido feitas para você simplesmente parar e assistir. Nos próximos minutos, você vai ver máquinas triturando toneladas de material, cortando árvores em segundos, devorando montanhas e movimentando estruturas gigantescas com uma precisão quase hipnotizante. Para essas máquinas, geladeiras, pneus, pedaços de metal e até veículos inteiros são apenas matéria-prima. Trituradores industriais utilizam enormes forças para reduzir objetos grandes a fragmentos muito menores, facilitando as etapas seguintes de separação e reaproveitamento. E talvez a parte mais satisfatória seja justamente essa: observar algo que parecia praticamente indestrutível desaparecer nos dentes da máquina. Aqui o impressionante não é a força bruta, é a repetição. A mistura entra sem forma e depois de ser compactada e moldada, sai organizada em fileiras quase perfeitas. E quando dezenas deles começam a surgir exatamente do mesmo tamanho e no mesmo ritmo, uma fábrica comum acaba se transformando em algo estranhamente hipnotizante.
Poucas máquinas deixam seu trabalho tão evidente quanto uma pavimentadora. Na frente, existe uma superfície irregular. Alguns metros depois, surge uma camada contínua de asfalto quente. O processo precisa manter velocidade, quantidade de material e espessura praticamente constantes. E visto de perto, parece que a estrada simplesmente nasce atrás da máquina. Esses enormes braços articulados conseguem levar concreto até pontos que seriam extremamente difíceis de alcançar diretamente por um caminhão. E quanto maior a construção, mais impressionante fica o contraste entre o tamanho do equipamento e a precisão necessária na extremidade da mangueira. Tudo isso permite alimentar continuamente uma concretagem enquanto a estrutura vai tomando forma. É aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais brutal. Uma única máquina consegue agarrar uma árvore, cortar sua base e começar a processar o tronco quase imediatamente. O tronco passa pelos rolos enquanto os galhos são removidos. Em seguida, ele pode ser cortado automaticamente em comprimentos definidos. Uma sequência inteira de trabalho realizada em questão de segundos.
Quando um edifício precisa desaparecer, algumas máquinas fazem isso praticamente pedaço por pedaço. No lugar de uma caçamba convencional, grandes escavadeiras podem utilizar mandíbulas hidráulicas capazes de quebrar concreto e separar partes da estrutura. Visto de longe, o movimento chega a parecer delicado, até você perceber que aquela mandíbula está literalmente arrancando pedaços inteiros de um edifício. Aqui não existe muita delicadeza. A função é colocar uma enorme quantidade de potência nas esteiras e continuar avançando enquanto a lâmina empurra terra, cascalho e rochas. Em grandes obras e minas, eles ajudam a nivelar terrenos e reorganizar volumes enormes de material. E poucas coisas demonstram melhor sua força do que vê-los simplesmente empurrando tudo o que aparece pela frente. Good God, that's a big cock. Agora aumente a escala. Em grandes minas, algumas escavadeiras trabalham repetindo o mesmo ciclo durante horas: escavar, levantar, girar e despejar. Só que aqui, cada caçamba pode movimentar uma quantidade gigantesca de material. É uma coreografia repetitiva entre escavadeira e caminhão, e justamente por isso, tão satisfatória de assistir. Uma dragline faz algo completamente diferente. Sua enorme caçamba fica suspensa por cabos e pode ser lançada sobre o terreno antes de ser puxada novamente em direção à máquina. Isso permite remover grandes quantidades de material, mantendo a própria máquina relativamente distante do ponto de escavação.
E quando todo o ciclo acontece sem interrupções, é quase impossível não continuar olhando. Quanto maior a carga, menos espaço existe para improvisação. Guindastes sobre esteiras são utilizados para movimentar componentes enormes em grandes projetos industriais e de infraestrutura. Mas o mais curioso é observar a velocidade. Tudo acontece lentamente, porque toneladas precisam ser controladas com enorme precisão. É força bruta executada quase em câmera lenta. Se uma escavadeira remove a rocha, essas máquinas fazem algo ainda mais interessante. Avançam diretamente contra ela. Cabeças rotativas, equipadas com ferramentas de corte, atacam continuamente a superfície. Enquanto a máquina avança, o material fragmentado pode ser recolhido e transportado para trás. Na prática, parece que a própria parede está sendo devorada. E se existe uma máquina construída para tornar a escavação contínua, provavelmente é esta. Em vez de uma única caçamba, uma enorme roda possui várias delas distribuídas ao redor de sua estrutura. Enquanto a roda gira, cada caçamba remove uma nova porção de material, que segue diretamente para sistemas de transporte. Não existe o ciclo tradicional de escavar e parar. A máquina simplesmente continua. Agora imagine fazer tudo isso debaixo da terra. Na frente de uma tuneladora, uma gigantesca cabeça de corte gira contra o solo ou a rocha, enquanto toda a estrutura avança lentamente. Mas escavar é apenas parte do processo. Dependendo do projeto, atrás da cabeça de corte,
Sistemas da própria máquina ajudam a instalar segmentos que formam o revestimento do túnel. Ela avança enquanto deixa a estrutura praticamente pronta para trás. Poucos processos industriais são tão espetaculares quanto trabalhar com aço a temperaturas extremas. Blocos incandescentes passam por enormes rolos que comprimem e transformam gradualmente o material. O que começou como uma peça espessa pode sair do outro lado muito mais fino e comprido. Calor, pressão e precisão, trabalhando juntos em uma das transformações industriais mais satisfatórias de assistir. Talvez nenhuma dessas cenas consiga preparar você para ver milhares de toneladas começando a se mover de uma só vez. Depois de meses ou anos em construção, chega o momento em que um enorme casco precisa finalmente encontrar a água. Em alguns métodos de lançamento, o navio inteiro começa a deslizar pela estrutura de apoio. É um daqueles raros momentos em que algo absurdamente pesado parece, por alguns segundos, não pesar absolutamente nada. No fim, talvez seja exatamente isso que torna essas máquinas tão difíceis de parar de assistir. Força suficiente para mover toneladas, mas precisão suficiente para repetir o mesmo movimento centenas de vezes. E agora, eu quero saber, qual delas você ficaria mais tempo assistindo trabalhar?